Olá, boa tarde. Aqui é Orivaldo e hoje nós vamos demonstrar como é feito um cálculo relativo à macroeconomia das curvas IS e LM. Este exercício foi tirado do livro de Freud e ele está no capítulo 6 e o texto ele diz o seguinte: suponha que C é igual a 60 mais 0,8 YD. Vamos supor que I é igual a 150 menos 10R, G 250, T 200, MS 100, MD 40 mais 0,1Y menos 10R. O que nós estamos buscando calcular é a condição de equilíbrio do mercado de bens. E a fórmula é igual à função de consumo, que é essa função que nós temos aqui, o C indica consumo, mais I, que é a função de investimento. Nós temos aqui a fórmula e gastos do governo, que já foi dado o número, que é igual a 250. O T200 são os tributos. E aí o exercício pede para que você escreva as equações para as curvas IS e LM, sendo que a curva IS é a condição de equilíbrio no mercado de bens e a curva LM é a condição de equilíbrio no mercado monetário. Depois, o exercício também pede para que você encontre os valores de equilíbrio para a renda e também para a taxa de juros. Nós temos mais algumas explicações relativas às fórmulas, né? Então, nós temos aqui que a função de consumo é igual a 60, consumo autônomo, mais 0,8, que é a propensão marginal a consumir, multiplicando YD, que é a renda disponível. Está lá de novo a função de consumo. Vocês podem pausar o vídeo para fixar essas informações. A função de investimento e a função de demanda de moeda. A função de investimento I é igual a 150, que é o investimento autônomo, menos 10 vezes R, que é a taxa de juros. Os gastos do governo são 250, tributos 200, oferta de moeda 100 e a função da demanda por moeda está aqui embaixo. É igual a 40 mais 0,1 Y menos 10R. Agora o que nós vamos fazer é encontrar esses cálculos, só reforçando que esse YD é a renda menos tributos. Então seria renda livre, né? Mais algumas informações relativas à fórmula, né, da condição de equilíbrio no mercado. Vocês podem pausar o vídeo, né? Aqui cada uma das letras que compõem a fórmula estão desmembradas aqui na parte inferior. E o que nós faremos agora é demonstrar como é feito esse cálculo. Nós temos aí que Y é igual a consumo mais investimento mais gastos do governo. Trazendo as informações que foram dadas no exercício, nós estamos substituindo a função de consumo por 60 mais 0,8 vezes YD, mais I, que é o 150 menos 10R, mais 250, que é o gasto público. Quando nós fazemos esse cálculo, como nós temos que respeitar primeiro as multiplicações e divisões, nós temos aqui que fazer uma função distributiva, porque o 0,8 multiplica tanto a renda quanto o tributo, né? Então eu tenho 60 mais 0,8Y, que nós distribuímos pela multiplicação, menos 0,8T, mais o restante da fórmula, 150 menos 10R mais 250. Continuando essa fórmula, nós temos aqui embaixo já a função de tributo, que é 200, então 60 mais 0,8Y menos 0,8 vezes 200 mais 150 menos 10R mais 250. Agora é só fazer o cálculo em si, né? Então nós encontramos 0,8 vezes 200 dá 160 e agora eu consigo
somar os elementos apenas numéricos, né? É o que nós estamos fazendo aqui embaixo. Então eu tenho 60 menos 160 mais 150 mais 250 menos 10R. Então eu tenho a continuação da fórmula que y é igual a menos 0,8y, que é igual a 300 menos 10R. Agora nós passamos para o outro lado a informação do 0,2, né? Que é o resultado de y menos 0,8y, 0,2y, que é igual a 300 menos 10R. Continuando, eu tenho o 0,2y, ele está multiplicando o y por 0,2. Quando nós passamos o 0,2 para o outro lado da equação, o que estava multiplicando passa dividindo. Então, 300 dividido por 0,2. E a mesma coisa com o 10R. 10R dividido por 0,2. Então, nós temos y igual a 1.500 menos 10R dividido por 0,2. 1.500 é a divisão de 300 por 0,2. E nós chegamos no seguinte ponto, que quando eu aqui dividindo o 10 por 0,2, eu tenho 50R. Essa é a equação do equilíbrio no mercado de bens. Y é igual a 1.500 menos 50R. Mas isso é apenas uma parte do cálculo. Agora nós vamos calcular a equação da curva LM, que indica a condição de equilíbrio no mercado monetário. Então nós trazemos a fórmula que foi dada no início do exercício. Então eu tenho a demanda por moeda que é igual a 40 mais 0,1y menos 10R. Trazendo para o outro lado, eu tenho 40 mais 0,1y menos 10R, que é igual a 100. A 0,1y menos 10R é igual a 100 menos 40. E 0,1y menos 10R é igual a 60. Menos 10R é igual a 60 menos 0,1y. E nós, para conseguirmos continuar o cálculo, precisamos multiplicar toda a equação por menos 1. Então, aquilo que era menos 10R virou 10R, que é igual a 60 foi multiplicado por menos 1, virou menos 60, menos 0,1y virou mais 0,1y. Então, R, se aqui está multiplicando 10 por R, passa para o outro lado da equação, dividindo. R é igual a menos 60 dividido por 10, mais 0,1y dividido por 10. Então, eu chego nesse resultado. R é igual a menos 6 mais 0,1y. Nós encontramos a equação da curva LM. Agora, o cálculo da curva IS, que diz respeito a bens, né? Renda de equilíbrio de bens, nós trazemos aquelas informações, 1.500 menos 50R, que nós encontramos na fórmula. Então, eu tenho 1.500 menos 50R, que é o mesmo que pegar aquela equação que nós encontramos agora há pouco na LM. Então, menos 6 mais 0,1y. Então, 1.500 mais, por que 300? Menos multiplicando menos 6 mais 300. Então, menos multiplicando um número positivo, 50 dividido por 0,1 dá 0,50y. E nós temos mais algumas informações em continuidade. 1.500 mais 300, 1.800 menos 0,50y. Y, eu tenho um y inteiro, eu tinha 0,50y negativo, passa para o outro lado da equação somando, igual a 1.800. Então, 1y,5 é igual a 1.800. Y, aqui estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo, y é igual a 1.800 dividido por 1,5. Y é igual a 1.200. 1.200 é a renda de equilíbrio. E aqui na outra ponta, após termos encontrado esse cálculo, nós temos que R, né, os juros aí, né, taxa de juros de equilíbrio, é igual a menos 6
mais 0,1y. R é igual a menos 6 mais 0,1 vezes 1.200, porque nós encontramos o y aqui no cálculo, né? Você tem que fazer passo a passo para chegar na resposta final. Então, R igual a menos 6 mais 12. R igual a 6. Então, o fim do cálculo é exatamente este aí. Foi pedido para que você calculasse, demonstrasse as fórmulas, elas foram demonstradas, e depois você fizesse o cálculo da renda de equilíbrio e da taxa de equilíbrio. Só reforçando que essas informações, elas constam do exercício 1 do capítulo 6, das questões para revisão. Nós encontramos a taxa de juros e a renda. Foi essa informação encontrada nesses cálculos. Vocês podem dar uma olhada passo a passo, como os cálculos foram feitos, os detalhamentos das fórmulas, para que vocês cheguem à conclusão do resultado pedido. E o resultado pedido era exatamente esse: qual a renda de equilíbrio e qual a taxa de juros. Espero ter contribuído com vocês. Até um próximo exercício e abraços!